Olá pessoal, Ricardo Vitória Sucesso para mais um vídeo simples, rápido, descomplicado sobre o atendimento do seu cliente. No vídeo passado nós falávamos sobre como é que você atende, que o atendimento do seu cliente começa lá no telefone, né? Só faltou falar uma coisinha importante. Aquela pessoa que fica lá atendendo e recebendo as ligações dos seus clientes, ela tem que conhecer todo o processo, ela precisa ter a visão sistêmica de tudo aquilo que acontece na nossa empresa, tudo bem? Então é importante que ela seja muito bem treinada, tudo bem? Então, quanto a isso, tranquilo. Quero falar agora sobre uma coisa importante no cliente, com relação ao atendimento. Atenda seu cliente como ele gostaria de ser atendido, como você também gostaria de ser atendido, né? Faça uma análise na sua empresa, como é que está sendo o encarado, como é que está sendo atendido o seu cliente, aquele que leva, aquele que paga tudo aquilo que está na sua empresa, aquele que paga os fornecedores, aquele que paga o seu carro novo, aquele que paga todos os funcionários, aquele que traz o dinheiro, traz o fluxo de caixa, tudo bem? Bom, para clientes fiéis, ele tem que ter um atendimento diferente, um atendimento personalizado. Por quê? Porque aquele cliente ele está lá depositando na sua empresa mensalmente, semanalmente, diariamente, né? Aquela pequena quantia que no final do ano aquilo será um valor considerável, tudo bem? Então aquele cliente é importante, ele deve ser tratado muito bem. Tá? Um outro ponto importante é o seguinte: invista em ações de relacionamento, né? Ações onde, por exemplo, o teu cliente ele precisa ter uma relação com a tua empresa. Tudo bem? Você precisa entender o seguinte, que o cliente ele gosta de ser lembrado. Você tem, por exemplo, um dossiê do aniversário dele, qual é a data de aniversário, onde ele mora, você tem o endereço dele, você tem o telefone dele, você liga para saber como é que ele foi atendido? Não. Ele precisa entender o seguinte, que ele está sendo lembrado. Isso é importante, ok? Nesse ramo automotivo que eu também trabalho, uma coisa importante é o seguinte, às vezes você tem um cadastro de tudo aquilo que o cliente fez, seja numa oficina, seja numa empresa de roupa, de calçado, não importa. Quando o cliente recebe uma ligação sua, né, e você pergunta se está bem, se precisa de alguma coisa e tal, às vezes ele não precisava de nada, mas só o fato de você ter ligado, ele já agenda um outro serviço, um outro produto, você informa para ele que chegou novidades, né? E você cria um relacionamento com ele. Isso é importante, tudo bem? Uma outra coisa importante é o seguinte, você tem que inovar na tua comunicação, a comunicação da empresa. Do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, a tua empresa precisa aparecer. Ela precisa aparecer. Será que você manda, por exemplo, e-mails, você manda promoções por e-mails, cartazes? Como é que está, por exemplo, o teu plano de divulgação da empresa? Isso é importante, a tua empresa precisa estar lembrada. De repente, você não tem uma reserva financeira, mas os estudos mostram o seguinte, que 5% do teu faturamento tem que ser reservado para a parte de marketing. Né? Então, e você sabe o que acontece quando numa pequena crise? A primeira coisa que é cortado é o dinheiro que vai para o marketing, quando na verdade deveria ser aumentado para divulgar, porque a crise, eu preciso trazer mais dinheiro para dentro da empresa. Então, as pessoas estão pensando errado, tudo bem? 5% de um faturamento bruto deve ser alocado por a parte de divulgação da empresa, seja por mídias sociais, seja por uma divulgação numa televisão, numa rádio local, no jornal local. Isso é importante. A pessoa que não faz isso, não, eu deixo guardado, deixo investir de uma outra forma. Só que ela não sabe que se a empresa não for vista, a empresa não será lembrada, tudo bem? Uma outra coisa importante, eu quero criar um vídeo só sobre fidelização de cliente, mas você tem que criar um plano de fidelização de cliente. O cliente, ele não é seu. O cliente, ele está lá com você, né? O cliente, ele está na tua empresa, mas se ele notar que a concorrência está oferecendo algo diferente, ela vai para a concorrência. Seja, por exemplo, numa falta de um bom atendimento seu, ou numa falta de produto, você deixou faltar produto na tua empresa, você deixou de cumprir algum serviço que você vinha cumprindo e você deixou de atender, né? Aquele cliente sentiu o quê? Ele sentiu
é solitário, ele vai procurar concorrência. E na concorrência ela ofereceu algo a mais. Pronto, você perdeu seu cliente. Então esse cliente precisa ser fidelizado, tudo bem? E outra coisa importante que as pessoas não entendem, as empresas não entendem, é o seguinte, é mais fácil você trabalhar com um cliente que já é seu do que você conquistar novos clientes. Tudo bem? Não que isso seja errado, você tem que trazer para a tua empresa novos clientes. Mas aquele que já está, ele já é seu, ele está lá, você precisa trabalhar com ele, tudo bem? Outra coisa importante é o seguinte, a sua empresa tem uma relação, uma fonte de como criar uma reclamação, ou, por exemplo, como um canal de elogio, se ela precisar de falar com a empresa, tem alguém que vai atendê-la para resolver aquele problema para ela imediatamente. Quando a pessoa ela liga, e não está satisfeita com algum produto ou com um serviço, e ela foi prontamente atendida, ela te recomenda. Ela recomenda como? Fui bem atendida pela empresa tal, tive um probleminha no produto ou problema de fabricação e me trocaram imediatamente. Aquela empresa eu recomendo. Isso é importante, tudo bem? Então, atenta para isso. Se você levou um carro numa oficina mecânica e o trabalho ele ficou bom, mas a peça deu algum problema e você rapidamente atendeu esse cliente, ele vai voltar na tua empresa, tudo bem? Outra coisa importante é o seguinte, criar um método de avaliação de satisfação. Por quê? O cliente, ele gosta de ser perguntado como ele foi atendido, e ele gosta de escrever isso, né? Tem empresas que fazem isso eletronicamente, né? Você pode fazer isso manualmente, né? Por via de fichário. Isso é legal porque você mantém uma relação que você está preocupado com o que ele acha da sua empresa, tudo bem? Uma outra coisa legal também, na administração, fala muito isso na faculdade, que era análise SWOT. O que é análise SWOT? Análise SWOT é você analisar os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. O da concorrência, os pontos fortes e os pontos fracos dela. Às vezes você pergunta, por que a empresa está vendendo muito? Aquela empresa, nossa, a fachada dela nem é tão importante assim, né? Por que ela vende muito? Ela vende muito pelo seguinte, né? Ela viu algum nicho interessante no mercado que você não viu. Pronto, o ponto forte dela foi o seu ponto fraco. Entendeu? É importante. Quando eu falei no vídeo passado sobre atendimento ao cliente, esse foi o seu ponto fraco. Tudo bem? Então isso é legal você analisar. Você precisa sair um pouco para fora da tua empresa e olhar para a tua empresa de fora, como se você fosse um cliente. Dá uma olhada, isso é uma dinâmica interessante. Veja se os teus clientes estão sendo bem atendidos, né? Se passa por um cliente ou chama alguém conhecido e entra na tua empresa para saber se teus funcionários estão tratando, né, quem os paga corretamente. Tudo bem, pessoal? Sucesso, compartilha, curte, dá um like aí e ativa as notificações. Tudo bem? Ricardo Vitória Sucesso agradece. Sucesso. Obrigado.